Processo de eletrização, força elétrica. Aqui começa o seu curso de eletrostática. Nós iremos começar apresentando algo que você já conhece, que é o modelo planetário do ar. Nós temos os prótons e os nêutrons dentro do núcleo, e os elétrons ficam orbitando esse núcleo. Vale lembrar que o próton tem carga elétrica positiva, o nêutron carga elétrica nula, e o elétron carga elétrica negativa, sendo que, em módulo, a carga do próton e do elétron são iguais. O que difere é uma positiva e a outra negativa. Alguns princípios. A eletrostática é o ramo da física que vai estudar cargas elétricas em repouso. Uma coisa que você já conhece, quem nunca estudou física já conhece, lei da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Olha lá, você tem duas cargas positivas, duas cargas negativas e duas neutras. As positivas se repelem, as negativas se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Ali, o próton e o elétron, eles se atraem. O nêutron com outro nêutron, nada acontece porque o nêutron não tem carga elétrica. Lei da conservação das cargas. Em um sistema isolado eletricamente, a quantidade de cargas positivas e negativas permanece constante. Você pode fazer uma analogia aí com energia, né? Você não consegue construir nem destruir energia, existe a lei da conservação da energia. Da mesma forma, você não consegue construir nem destruir prótons nem elétrons. Então, a quantidade de cargas positivas e negativas sempre vai continuar a mesma. Condutores e isolantes. Isso daí é outra coisa que todo mundo tem uma certa noção. Condutores são materiais que permitem os elétrons se deslocarem livremente, como por exemplo os metais. Os metais eles deixam se movimentar livremente os elétrons. Os isolantes são materiais que não permitem os elétrons se deslocarem livremente, como por exemplo plástico, madeira, borracha, entre outros. Vale lembrar que todo material isolante ele pode se tornar condutor dependendo de uma característica que nós iremos ver um pouquinho mais para frente, que é a diferença de potencial. Por exemplo, se você chegar perto de uma tomada, você não vai tomar choque, então o ar é isolante. Entretanto, você consegue ver raios rasgando o céu. Então o raio é uma eletricidade que está passando pelo ar, então o ar se tornou condutor devido à grande diferença de potencial que existe. A quantização. Um corpo pode ter a carga elétrica determinada pelo número de prótons ou elétrons em excesso. Como é que eu vou calcular essa carga? Eu vou pegar o número de prótons ou de elétrons em excesso e multiplicar por um valorzinho que é a carga elementar. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade de carga no sistema internacional. Isso daí foi definido experimentalmente por Millikan há um tempo atrás. Nós temos alguns processos de eletrização. Nós temos três processos. O primeiro é o atrito. Então você tem aí o exemplo mais clássico que você tem é uma lã e um vidro. Se você atritar a lã e o vidro, a lã vai ficar negativa. De onde que vieram esses elétrons? Esses elétrons vieram do vidro. Então aqui no exemplo, a lã fica com excesso de cargas negativas e o vidro com falta. Dessa forma, a lã fica com carga negativa e o vidro positivo. Nós temos um outro processo que é o contato. Quando você tem dois corpos de diferentes temperaturas e coloca em contato, os dois vão querer entrar em equilíbrio térmico, ficar na mesma temperatura, um passa calor para o outro. Aqui, a mesma coisa, eles vão querer ficar em equilíbrio eletrostático. Então as cargas vão se redistribuir de forma que, ao final do processo, as duas cargas dos dois corpos sejam iguais. Então aqui eu tinha a carga A com mais 3Q, a carga B com menos Q, somando as duas dá menos Q, ao separar, cada uma fica com menos Q. Esse é o processo de contato. A indução, como que acontece? Eu tenho um corpo que se chama indutor e um corpo que se chama induzido. O indutor necessariamente tem que estar carregado. Então, se eu aproximar esse cara do induzido, o que vai acontecer? Eu vou induzir uma carga do outro lado. As cargas, nesse caso negativas,
são atraídas para a esquerda. Então, se eu tenho um excesso de cargas negativas na esquerda, eu tenho um excesso de cargas positivas na direita. Isso não quer dizer que eu não tenha carga negativa na direita e nem positiva na esquerda. Existe. O que ali está representado é apenas o excesso. Se eu ligar um fio terra, o que acontece? Ali o potencial de tudo está positivo. Então, as cargas elétricas negativas vão subir para neutralizar o corpo, já que a Terra tem um potencial nulo, tem carga nula. Se eu cortar o fio terra e afastar o corpo, o que vai acontecer? As cargas negativas que entraram vão ficar ali, vão ficar na superfície. Nesse processo de eletrização, a carga final do corpo induzido tem um sinal oposto ao da carga do sinal indutor. Para finalizar a lei de Coulomb, você tem que a lei de Coulomb é a lei que rege a força entre cargas elétricas pontiformes. Força é igual a uma constante, módulo das duas cargas envolvidas e a distância entre elas elevado ao quadrado, onde F é a força, K é a constante eletrostática. No vácuo, esse cara tem um valor de 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb quadrado. Em qualquer prova, essa constante é dada, a não ser que o exercício peça, por exemplo, calcule a constante da água, calcule a constante do ar. Q1 e Q2 são módulos de cargas elétricas e D é a distância entre as cargas. Se você colocar um gráfico isso aqui, de força por distância, isso daqui é uma hipérbole. Bom, esse daqui é o capítulo de eletrização. Forte abraço.